Retornando aos temas principais de sua obra e abrindo ainda uma porta para o lado satírico, vamos falar de 10 contos onde os temas variam entre assassinato e viagens a outra dimensão. Os senhores entendem que o meio natural do homem é a civilização, mas eu lhes pergunto, não será o homem uma fera inteligente que, predestinada ao suicídio, inventou a civilização, caminho tortuoso e longo pelo qual chegará por fim a devorar a si mesma, como abjeta e impiedosa? Há milhares de anos vimos reprimindo nossos instintos, a agressividade, a bestialidade e etc. Caberia dizer, portanto, que a civilização triunfou. Não creiam. Irrupções criminosas por toda parte. Uma criança delinquente por cabeça. Psicanalistas desatando no próximo um punhado de demônios configuram outras tantas provas de que os instintos vão recuperando terreno, de que a maré na civilização começa a refluir. O Lado da Sombra, de Adolfo Bioy Casares. Esse é o segundo livro contido no segundo volume das obras completas do escritor argentino. Se você é novo nesse canal, saiba que estamos lendo a obra completa do autor e já temos toda uma playlist dedicada a ele. Eu vou deixar aqui no card e no link aqui na descrição do vídeo, onde você pode encontrar todo esse projeto. Também vai estar aqui embaixo, onde vocês podem encontrar este volume, o volume anterior e o volume que sucede esse. E para não perder mais nenhum vídeo do canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e com seus inimigos, porque o importante é compartilhar. Publicado em 1962, neste livro, como eu disse lá no começo, há 10 contos onde paira o estilo já conhecido do escritor, que envolve mistério, morte, sobrenatural e ficção científica. O homem gostava de misturar um pouco de tudo. E para compreender um pouco melhor o estilo desse escritor, eu recomendo que vocês vejam um vídeo aqui do canal chamado Grinalda de Amores. Lá eu falo um pouco mais do estilo e das ideias do Bioy Casares. Vou deixar também aqui no card na descrição do vídeo. Mas aqui a novidade é que ele pesa a mão na sátira. Esse estilo conhecido por ridicularizar determinado tema. Os contos contidos aqui tratam de assassinato, mortes absurdas, os diferentes ângulos de figuras femininas, a transcendência para o outro plano ou para outra dimensão. Essa sombra, do título, o lado da sombra, pode ter vários significados, assim como a própria palavra o tem. Afinal, nós podemos empregar a palavra sombra para designar a interceptação da luz por um corpo, características ou particularidades do que é escuro, como a noite, cores escuras, sombras, em um desenho, o sombreado. Vestígio, leve aparência, exemplo, numa sombra de dúvida. Uma mácula, um defeito, só via suas sombras. E também pode se referir a alma, espírito, visão, fantasma. Então, se pegar só alguns desses significados, você já vai encontrar aqui. Então, só de olhar para o título, a sombra, o lado da sombra, você já sabe para que lado mais ou menos vai caminhar os contos. Sim, vai caminhar para o lado oculto do pensamento humano, do eu. Não do eu de dor, do eu. O eu de Freud. E como eu costumo fazer sempre em se tratando de livros, de contos, eu vou comentar cada uma das histórias contidas nesse volume, mas sem dar spoiler para ninguém, para não estragar a experiência de leitura de vocês. Eu espero que já tenham se inscrito no canal e deixado o seu like. Vamos
as histórias. O primeiro conto, já é o conto que dá título à totalidade do livro, O Lado das Sombras, começa com um fragmento que diz o seguinte: assim que você cruza a rua, você está do lado da sombra. Abaixo dessa frase que abre o livro, tem o seguinte, está escrito assim: Milonga de Juan Ferraris, 1921. Então, como se essa frase pertencesse a esses Juan Ferraris. Mas acontece o seguinte, essa pessoa não existe, o que já introduz você, leitor, no jogo do incerto. A história tem como tema principal a ideia do eterno retorno. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, né? Como aquela canção do Belchior. Então tem essa ideia do eterno retorno como mote. E esse eterno retorno está encarnado, veja bem, na aparição de uma gata. Como nós sabemos, segundo as crenças antigas, os gatos têm supostamente 7 vidas, o que significa que eles passam de uma vida para outra até se tornarem seres humanos ao chegar à 7ª vida. É isso que diz a lenda, é isso que o Casares alega aqui. No conto, os gatos eles estão presentes desde o início. Veblen, que é o protagonista aqui da história, ele assiste a uma exposição de gatos, né? Escultura, pintura de gatos. Ele é o marido da Leda e ele sabe que ele se casou com uma menininha fofinha, uma gatinha, ó, associações. E finalmente é uma gata quem se refugia nos braços perdidos do protagonista. Ele vai achar uma gatinha na rua e ele vai levar para casa. A pergunta que paira no ar, a pergunta que está na cabeça do Veblen o tempo todo é em qual vida aquele gato se encontra. Porque ele perdeu uma pessoa muito amada e ele espera que talvez na 7ª vida daquele gato essa pessoa retorne. Então, já veja bem, já começando. E não vou dar mais detalhes desse conto, vou comentar todos assim como eu comentei esse. No conto seguinte, chamado A Obra, que faz uma reflexão sobre a imortalidade e a posteridade através da criação literária. Que aí tudo bem, não parece ter nada sobrenatural, mas sigamos. O narrador do conto, ele é um escritor que ele se debate entre o seu desejo de imortalidade e a efêmera natureza da sua obra. Embora ele anseie por ser imortal, embora ele anseie, né, pela imortalidade da sua consciência, ele reconhece que a sua obra literária, por ser uma série de livros de ficção, que na cabeça dele ficção é tudo mentira, como ele mesmo diz, ele carrega em si um germe de morte. Ele acha que a sua obra não vai resistir a ele. O escritor, então, ele vai comparar seu desejo de imortalidade com um instinto de sobrevivência presente nos insetos e nos roedores. Ele acha que ele está agindo desta maneira também, apenas por um instinto. No entanto, ele reconhece que a imortalidade oferecida pelos livros e por obras de arte pode ser uma ilusão, uma espécie de fraude. Será que a pessoa que escreve um romance, um grande livro, todo mundo tem essa ideia de imortalidade? Talvez não. E talvez aqueles que ansiaram pela imortalidade foram esquecidos. Apesar dessas reflexões, ele se apega, ainda assim, à sua obra literária. Ele acredita que a sua obra, não a que ele escreveu, olha que interessante, a que ele vai escrever possa se tornar um bastião contra os ataques do tempo. Pois, embora o seu nome nos dias já atuais, seja atuais do tempo que passa a história, claro, seja desconhecido para muitos, ele tem esperança de que seus romances lhe garantam um lugar na história da literatura argentina. Chega um momento, então, que ele decide contar uma história verdadeira, acreditando que só assim ele vai alcançar, através da sua obra, a imortalidade. E ele rompe com o seu costume de escrever ficção. Ele acha que ele precisa contar uma história real para ser imortal. Essa mudança de direção vai representar uma espécie de renascimento para o escritor, acreditando estar assim criando algo realmente duradouro. Aparentemente, aqueles livros que ele escreveu até então, ele não pensava nessa imortalidade. Mas a partir de agora ele pensa, será que essa história ficcional tem um pouco de Adolfo Bioy Casares? É possível.
Então, é uma grande reflexão esse conto. Passemos ao próximo. No conto anterior, né, nesse que eu contei com vocês, o narrador é o escritor. Já neste conto que eu vou comentar agora, que chama Carta sobre Emília, é um pintor que ele se debate entre o seu amor por uma mulher e sua paixão pela arte. Contrapontos. Ele está apaixonado por uma mulher e ele está apaixonado por essa Emília, uma mulher que tem sido sua modelo há muito tempo. No entanto, o diretor da revista para a qual ele trabalha o adverte que as pessoas se cansarão de Emília e pede para que ele encontre outros modelos. Apesar desse aviso, o pintor se recusa a abandonar aquela modelo. Ele argumenta que sempre descobre algo de novo nela e que seu rosto e o seu corpo são uma fonte inesgotável de inspiração. O pintor, então, começa a refletir sobre a relação com a arte. Ele reconhece que seu amor pela modelo pode estar interferindo em seu trabalho, mas também sustenta que deve ser fiel a si mesmo e a seus desejos para poder criar arte autêntica. Então, vocês viram aí que são dois artistas em ramificações diferentes, né? Um escritor e um pintor se questionando a respeito de sua própria obra. Partindo para o próximo conto, com o título de A Lula Opta por Sua Tinta, nós temos agora um narrador que é um professor e jornalista. Ele tem um aluno muito imaginativo chamado Tadeito, que é afilhado de um homem com cerca de 50 anos, um homem chamado Dom Juan, dono de uma casa com um jardim bem cuidado. Presta atenção nessa história que o Adolfo Bioy Casares aqui deu uma pirada, mas é bacana. A cidade toda tem a curiosidade aguçada por esse Dom Juan quando ele esconde o regador, que ele cuida do jardim, e ele pede livros escolares ao livreiro galego da cidade, né, o Villarroel. Segundo Tadeito, o Dom Juan precisa dos livros para manter vivo um bagre e entender se ele é ou não uma espécie extraterrestre. Tadeito inventa detalhes como uma missão envolvendo um peixe pode salvar o mundo da destruição atômica e conta os cuidados que o Juan tomou. Olha o que ele vai contando para a cidade do padrinho dele, né? Conta para o professor, mas depois vai contar para a cidade. Aí agora ele vai contar para a cidade, né? Quando o narrador leva o Tadeito ao bar para contar os detalhes do suposto extraterrestre, os autores lá do local, vários decidem ir pessoalmente para a casa do Dom Juan. No entanto, quando eles chegam lá, eles descobrem pelo estudante que o bagre havia morrido e eles se retiram desiludidos. Em resumo, esse conto fantástico questiona a ficção apresentada como problema, porque nós descobrimos que a história dos extraterrestres era falsa. Os clientes habituais de um bar se deixam levar pela imaginação de um adolescente, pela ânsia que tem por notícias espetaculares que os tiram do ambiente cotidiano de uma pequena cidade. Mas nos aproximemos aqui, prestem atenção bem nisso. As pessoas precisam de uma história para poder continuar suas vidas, de uma ficção. Isso numa pequena cidade e um bar. Joguemos para os dias atuais e para um cenário mais amplo. Joguemos para a internet. Vocês já viram quantas notícias absurdas surgem a todo momento? Muitas vezes elas não são verdadeiras, mas só que as pessoas precisam disso para continuar vivendo. Parece que todo dia precisa acontecer algo de surreal no mundo para que as pessoas continuem. Não é interessante que um conto de 1962 já coloca esse anseio da humanidade por um grande infarto para que a vida possa continuar? A rotina parece que já não satisfaz as pessoas. Eles não querem viver na rotina, eles querem todo dia algo mais. Tem várias páginas de notícias, ou supostas notícias, ou sites de fofoca, ou páginas de fofoca, que todo dia colocam alguma coisa. Se vocês olharem, gente, eu segui umas páginas no Instagram,
eu deixei de seguir. Porque aparecia cada coisa que, assim, eu não entendia porque que era postado aquilo. Entendeu? Não sei quem viraliza porque tá feliz. Não sei quem viraliza porque comprou um gato. Não sei quem... Gente, umas notícias nada a ver. E quando você olha, tem 1.000, 2.000, 3.000 comentários em um negócio que não vai acrescentar nada na sua vida. Mas precisa acontecer. Todo dia alguma coisa. Então, às vezes, essas páginas, elas inventam. Nem existe aquilo. Elas inventam, fazem uma montagem posta para ter a atenção das pessoas. E não é a questão do like. A página pode querer o like. Mas as pessoas que olham, que assistem essas páginas, elas simplesmente querem se alimentar de algo extraordinário. Vai ler um livro, gente. Assiste meu canal. Literatura aqui já é extraordinária. A história de um peixe extraterrestre. O próximo conto se passa no Uruguai, onde o narrador, um homem que viaja sozinho, ele chega a um hotel chamado La Alhambra. Nesse conto, chamado Uma Viagem ou O Mago Imortal, o narrador encontra uma série de personagens intrigantes, incluindo uma corista chamada Senhorita Zucati, a quem ele conheceu na juventude. Embora não seja mais tão bonita quanto antes, o narrador promete a si mesmo que vai visitá-la mais tarde em sua cabine. Eles estão em um navio. Mas a viagem de barco, né, é agitada e ele vai passar mal durante a noite, vai ter um desconforto e não vai conseguir lá ver esta mulher. Quando ele finalmente chega ao destino, ele descobre que o hotel onde ele planejava se hospedar está cheio devido a um congresso de fabricantes de marionetes para ventrílocos e titiriteiros e afins, né? Então ele é forçado a se hospedar em um outro hotel, onde também está hospedada a trupe completa de um balé. Ao longo da história, o narrador reflete sobre a natureza da viagem e a magia do mundo. Embora ele não acredite em magos, ele acredita que algum tipo de magia envolve o mundo e ele busca experiências sobrenaturais através de suas viagens. A história do próximo conto, que se chama Um Leão no Bosque de Palermo, começa no clube atlético minutos antes de um leão fugir do zoológico. O narrador da história é o Daniel, o zelador do vestiário do clube, que está cansado após dias e dias de trabalho, né, de agitação. Enquanto ele espera o momento de fechar o vestiário e ir para casa, ele ouve o Dr. Stanley discutir sobre a natureza humana e a civilização com outro sócio do clube. Então esse leão foi o mote, né, o que levou esse doutor a discutir e a pensar sobre a civilização. O doutor argumenta que os humanos são feras inteligentes que inventaram a civilização como um caminho longo e tortuoso para a sua própria autodestruição. Apesar de milhares de anos de repressão, nossos instintos, ele argumenta que há sinais por toda parte de que esses instintos estão recuperando terreno. Inevitavelmente, eu me lembrei de um vídeo que eu fiz recentemente para o canal chamado O Mal-Estar na Civilização, do Freud. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar também no card, no link aí embaixo, para vocês verem. É certeza que o Bioy Casares, ele leu este livro para poder escrever esse conto. Olha, se ele não leu, seria muita coincidência, porque muitas das ideias que esse doutor vai levantar aqui neste livro são ideias que Freud também tem. Mas para vocês saberem mais do que eu estou falando, vai lá ver esse vídeo. O Freud também acreditava que a civilização serve de freio e contrapesos aos instintos humanos e que isso não faz bem. Então é certeza que ele leu aqui. Já que você está vendo esse vídeo, também veja esse vídeo aqui que ficou um vídeo excelente. E dentre todos os 10 contos contidos aqui, para mim, o melhor é um conto chamado Cavar um Fosso. Essa história vai se concentrar em um casal, a Júlia e o Raul, que decidem abandonar a vida agitada na cidade para abrir uma tranquila pousada na costa, né, na praia. No entanto, a situação financeira deles não melhora. Uma noite, uma senhora chega com uma mala cheia de dinheiro naquele hotelzinho. E ali ele já vem uma oportunidade para resolver sua crise econômica. Eles matam essa senhora e a jogam em um penhasco para esconder o crime, claro. Com o passar do tempo, eles começam a sentir o peso da culpa
E eles começam a imaginar, eles começam a ficar meio neuróticos, pensando que todo mundo suspeita deles. E essa neurose chega a um ponto que certo dia um homem em um carro começa a segui-los. Ou eles acham que está sendo seguido por esse homem e já colocam na cabeça que ele é um policial, que sabe do crime, que vai querer prendê-los e que está espionando eles o tempo todo. Eles vão lá, matam esse homem também e jogam do penhasco. Aí, minha gente, a tortura psicológica desses dois vai ser grandiosa. Eles vão ser torturados por eles mesmos e pelas coisas que eles fizeram. Vocês vão vendo a que ponto essa loucura vai tomando conta da cabeça deles. E o peso mesmo da culpa. Esse é o ponto central. O peso da culpa que modifica a vida desses dois. E as manifestações, reais ou não, na mente deles. Um conto muito bom, sensacional. Se você não quiser ler mais nada, leia este conto aqui, Cavando um Poço. Paradigma, o conto seguinte, se passa em uma casa velha, estreita e um pouco inclinada, com uma cúpula cônica, mais inclinada do que a casa e pontiaguda. E já dá para perceber que, começando desta maneira, o cenário importa muito para o desenvolvimento da história. Quando o narrador chega a essa casa, ele é recebido pela senhorita Eguren, uma senhora magra e apresentável, limpinha, bonitinha, tá ali, né? Ela pede ao narrador que ele escreva uma história real, que ela vai contar, com a condição de que não seja permitido a menor mudança na história. Porque ela acha que se mexer em alguma coisa vai perder a consistência. A senhora Eguren, ela critica os autores que se envergonham do amor e cobrem as histórias de obscenidades. E ela, nossa, me fez lembrar de A Casa dos Budas Ditosos, do João Baldo Ribeiro. Vou deixar no cardzinho aqui também, assista lá o vídeo. O livro é horrível. Só tem obscenidades. Então ela afirma que cobra a história de obscenidade e ela afirma que apenas a vida é que é mágica. Olha o negócio da magia de novo aí. Ao longo da conversa, eles observam em frente à casa uma praça e as pessoas passando por ali. A palavra, né, paradigma, que também é o nome do conto, significa, grosso modo, um padrão a ser seguido. Mas será que realmente existe um padrão? Fica aí o questionamento. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. O cenário do conto a seguir, Corvo e Pomba, do Dr. Sebastian Hess, é o próprio escritório onde esse Sebastian trabalha. O escritório produziu profissionais de grande talento no Fórum Argentino, né? São advogados. Mas nenhum teve uma clientela comparável à do Dr. Sebastian. Tanto pela qualidade, quanto pela quantidade de malfeitores que passaram por ali. Ele construiu, através do seu trabalho, uma família exemplar, rigidamente burguesa, com uma boa senhora à frente, sua esposa, Dona Agostina, e 3 filhas. Um dia, um tiro justiceiro, que será disparado por um chantagista de pouco juízo, que extorquia o escritório de vez em quando, quebrará a rotina do trabalho dele e da sua própria família. O último conto, Os Desvelos, que também pode ser encontrado com o título de Os Afazeres, gira em torno de um grupo de amigos, um dos quais é um inventor. Te lembrou a invenção de Morel? Também tem vídeo aqui no canal, vou deixar no card na descrição aqui embaixo. E, que para mim, até hoje é o melhor livro do Adolfo Bioy Casares. Este inventor, aqui neste conto chamado Eladio Heller, cria um dispositivo capaz de absorver a alma dos seres vivos. Inicialmente, ele testa o dispositivo em seu cachorro. Tem gente que fala que animal não tem alma, mas vamos lá. E depois ele testa nele mesmo. O Eladio, ele vem de uma família rica e desde criança ele gostava de desmontar e consertar coisas. Ele se casou com uma mulher chamada Milena, que tem um temperamento forte, danada. Mas após a morte do marido dela, né, o próprio Eladio, a Milena vai se casar com quem? Com o irmão dele. O narrador dessa história é a única testemunha de tudo o que aconteceu, incluindo a criação do aparelho e os motivos reais da morte do Eladio. Muito semelhante à invenção de Morel, mas vale a pena ler esse conto também, é o segundo melhor aqui dessa coletânea. O Lado da Sombra não traz
qualquer inovação nos temas, né, recorrentes do Adolfo Bioy Casares. E ainda assim, essa mistura mostra a grande genialidade ao desenvolver as histórias. Então você tem aí desde um conto psicológico, que é aquele tormento da Júlia e do Raul, né, que assassina uma velha, como você tem o questionamento da ficção na vida das pessoas, como no conto lá do peixe supostamente extraterrestre. Você tem o retorno da questão da imortalidade nesse último conto. Então, e você tem também a própria questão da imortalidade que permeia, por assim dizer, quase todos os contos. Então fica aqui mais uma recomendação de um livro do Adolfo Bioy Casares. Não é um escritor tão fácil de ler, precisa prestar atenção. Eu recomendo como porta de entrada para as obras dele A Invenção de Morel, tá? Mas também, esse livro de conto aqui, tá joinha. Se você chegou até aqui, deixa um comentário pra gente, fala se você gostou desse vídeo, que isso ajuda bastante no engajamento. Compartilha a sua experiência também, se você já leu, se você pretende ler algum dos contos do Casares, ou se você já leu, né, Adolfo Bioy Casares. Ou nos diga também se pretende, se ficou interessado em ler algum conto comentado aqui no vídeo. Não se esqueça ainda de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Sempre um prazer fazer vídeo aqui para vocês, principalmente quando eu recebo o retorno, tá certo? Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.